Olá, viajante do tempo real, meu nome é Odilon Duarte Júnior e hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos que vão lembrar de um nome que marcou a infância de muitas crianças, mas de muitas crianças mesmo, principalmente aquelas que tiveram a sua infância nos anos 60, 70, 80 e 90. Nós vamos lembrar da Hanna-Barbera. A Hanna-Barbera? Sim, pois como eu, você e muitas crianças nesse paísão, nesse Brasilzão, achávamos que a criadora desses desenhos fantásticos era uma mulher. Estávamos enganados, pois o nome é uma junção dos sobrenomes de dois desenhistas e animadores chamados William Hanna e Joseph Barbera. Me desculpe se eu destruí a sua infância, eu fiquei desapontado quando descobri isso. Os dois se conheceram em 1937 quando trabalhavam para o estúdio Metro-Goldwyn-Mayer, a famosa MGM. Em 1940, ainda na MGM, eles trabalharam em um curta-metragem de animação, aqueles que passavam antes do longa-metragem principal do cinema. Esse curta era Puss Gets the Boot, que seria o primeiro episódio dos famosos Tom e Jerry. Ficaram ali até 1957. Isso porque, com o surgimento da televisão, a MGM decidiu fechar seu estúdio de desenhos animados. Isso depois de 161 curtas da dupla Tom e Jerry. Antes de passarem no RH, os dois ainda tentaram convencer os executivos da MGM sobre um novo projeto deles, mas ninguém deu bola. Então, juntos do diretor de cinema George Sidney, que acertou com a Screen Gems para produzir e distribuir as animações, eles fundam uma nova empresa de desenhos animados, a famosa Hanna-Barbera. Isso no dia 7 de julho de 1957. O primeiro desenho da dupla que estreou na TV foi o maravilhoso Jambo e Ruivão. Isso lá no dia 14 de dezembro de 1957, faz muito tempo. Gente, isso fez um sucesso gigante, muito grande, pois o simpático e inteligente Jambo e o seu amigo, o bondoso e atrapalhado Ruivão, viviam diversas aventuras ajudados pelo professor Gizmo. E curiosamente, aqui no desenho Jambo Ruivão, cão e gato são amigos diferentes de Tom e Jerry. Então vamos dar uma olhada na abertura maravilhosa. Que saudade que eu tenho de Jambo e Ruivão. Jambo Ruivão, esse clássico, foi exibido no Brasil por várias emissoras. Sua dublagem ficou a cargo do extinto estúdio Gravação. Jambo foi dublado por Roberto Barreiros e Valdir Guedes. Ruivão por Roberto Barreiros e Domício Costa. Professor Gizmo por Older Casarré e Valdir de Oliveira. E o narrador era Luiz Pini. A série animada ficou no ar na NBC por 4 temporadas. Isso até 1960, e teve 52 episódios que eram bem curtinhos, e as histórias nunca terminaram no mesmo episódio, sempre tendo uma continuação para trazer o público de volta na semana seguinte. Eu disse, cuidado com a muralha! Foi justamente o que entendi. Enquanto Jambo vê Ruivão subir e subir, mas alguém lembra-se do velho ditado que diz que tudo que sobe desce, de um modo ou de outro. Amiguinhos, não percam, flutuando num fosso sem um bote. Próximo episódio de Jambo e Ruivão. A segunda animação do estúdio Hanna-Barbera, que estreou em 1958, foi o show do Dom Quixote. Gente, esse show do Dom Quixote transformou a dupla William Hanna e Joseph Barbera em estrelas, pois as histórias daquele cãozinho azul com
sotaque caipira, que era patrocinado lá nos Estados Unidos pelos cereais Kellogg's, e vivia diversas aventuras, enfrentando inimigos, sempre em situações muito engraçadas, e cantando aquela musiquinha que acho que todo mundo, como eu, você, muita gente na infância cantava, ó querida Clementina. Ele vivia cantando isso, o Dom Quixote. Clementina, Clementina, o que está aqui escrito? Vamos ver. E ele, o Dom Quixote, era para ser um cãozinho de pelo marrom, normal. Mas quando foram colorir o desenho ali, houve algum erro na coloração, ele saiu com aquela cor azulada e o Joey Barbera adorou aquilo. Em 1960, o desenho tornou-se a primeira série animada de TV a ganhar o prêmio Emmy. No Brasil, ele foi dublado de forma primorosa pelo saudoso Older Casarré, na AIC São Paulo. Estreou em 1961 pela extinta TV Tupi. O programa Dom Quixote Show, além de ter as aventuras de Dom Quixote, tinha outros 2 desenhos, Zé Colmeia e Plique Ploque. Este desenho não tinha uma abertura, eram apenas créditos de poucos segundos. Plique Ploque e Chuvisco é estrelado pelos ratinhos Plique e Ploque e pelo gato Chuvisco. E diferentemente de Tom e Jerry, o Chuvisco leva vantagem em muitas aventuras. Ele sai vencedor sempre em alguns finais, e em alguns outros eles fazem um final feliz entre os 3, diferente do Tom e Jerry, além de Plique, Ploque e Chuvisco ser menos violento do que Tom e Jerry. Os 3 vivem diversas aventuras num ambiente também doméstico. Pixie, Dixie, Diddly Dum are the best of friends. Pixie, Dixie, Diddly Dum are friends until the end. Pixie, Dixie, Diddly Dum sometimes enjoy a spat. Pixie, Dixie, Diddly Dum with Mr. Jinx the Cat. E lembrem-se, meus queridos ratinhos, que esse negócio de ratos valentes baterem em gatos é só em desenhos. Por isso, não fique a imaginar coisas. Ele tem razão, Plique. Imagine só um rato batendo um gato. Mas podemos sonhar, não é mesmo? No Brasil, foi dublado pelo estúdio AIC São Paulo e teve Ploque com Gastão René, Plique com Older Casarré, Chuvisco com Magno Marino e Araquém Saldanha. Colmeia é um urso pardo que vive no Parque Yellowstone, parque inspirado no famoso parque americano de Yellowstone. Ele e seu amigo fiel Catatal vivem o tempo inteiro tentando roubar a cesta de piquenique dos turistas desavisados. O que foi que eu disse? E o que você vai fazer, Zé Colmeia? Vou fugir desse parque. Mas como você vai passar pelo guarda, Zé Colmeia? Vou usar uma estratégia, Catatal. Veja só.
Zé Colmeia fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, participando do show do Dom Quixote, que em 1960 ele saiu do show do Dom Quixote e ganhou a sua própria série em 1961. Para o lugar de Zé Colmeia no show do Dom Quixote, chega a dupla Joca e Ding Ling, que são dois lobos trapaceiros que vivem o tempo inteiro tentando enganar as pessoas para conseguir comida ou conseguir abrigo. É muito legal esse desenho. E estranhamente na dublagem brasileira do AIC São Paulo, os dois lobos eram chamados de raposas. Obrigado, Ding, obrigado por deixar a porta aberta. Lembre-me para salvar sua vida um dia. Qual é o problema, Joca? É esse pequeno índio, Ding, com essas pontudas flechas. Mas isso é um problema, Joca. O que você vai fazer? Isto ficou muito quieto, Ding. Vou dar uma olhada para ver se a costa está limpa. A dublagem brasileira, que foi do estúdio AIC, estúdio de dublagem que operou entre 1962 e 76 na rua Tibério, no bairro paulistano da Lapa, e tinha as vozes de Joca feitas por Francisco Borges e de Ding Ling por Wilson Ribeiro e Valdir Guedes. O Dom Quixote Show ficou no ar nos Estados Unidos de 58 até 1961. Yippee-yi-yo, Coyote galloping all the way, great big star on his chest. Out from all of the rest, fastest gun in the west. Yippee-yi-yo, Coyote riding around the way, here comes Quick Draw McGraw. The highfalutin'est, fastest shootin'est cowboy you ever saw. That's Quick Draw McGraw. Em 1959 estreou o Pepe Legal Show, que além de ter o desenho do Pepe Legal, do xerife Pepe Legal, tinha também o Bibo Pai e Bob Filho e Olho Vivo e Faro Fino. O Pepe Legal, xerife Pepe Legal, que era um cavalo, era sempre ajudado nas suas aventuras pelo seu fiel parceiro, o burrico Babalu, que tinha um sotaque mexicano bem forte. Os dois viviam diversas aventuras ajudados pelo cão Rafeiro, que fazia que eles pedissem se ganhassem os famosos biscoitos caninos. Eu me divertia muito com esses três. No Brasil, o Pepe Legal fez muito sucesso, e o sotaque mexicano de Babalu, divinamente dublado por Roberto Barreiros, e da voz do Pepe Legal feita por Davi Neto e depois por Amário Costa, ficaram guardados na memória das crianças da época. Bibo Pai e Bob Filho fizeram sua estreia no Pepe Legal Show no dia 29 de setembro de 1959. O Bibo Pai era um pai muito orgulhoso do filho, que tentava educar o filho da melhor maneira possível, sempre dando bons conselhos. E o Bob Filho era um menino muito inteligente, que acabava sempre ele resolvendo os problemas criados, às vezes muitos, pelo pai. Ei, Pop! Pai, querido velho pai. Bem-vindo a casa, querido papai meu. Adivinha o que eu lhe trouxe como presente de aniversário? O que foi, hein, papai? Bob sempre usava frases carinhosas para se referir ao pai, como o melhor papai do mundo, meu digníssimo pai, meu querido pai. O desenho teve 45 episódios e teve como dubladores no Brasil Valdir Guedes e Flávio Dias, como Bob Filho.
e Rogério Márcico e Francisco Borges como Bibo Pai. O terceiro desenho do show do Pepe Legal é Olho Vivo e Faro Fino. Olho Vivo é um gato e Faro Fino um ratinho. Os dois detetives, o desenho é inspirado em séries de investigação de detetives, se metem em muitas confusões e aventuras tentando desvendar os casos de investigação que aparecem. E um dos pontos altos do desenho, que é um dos pontos mais legais, é quando eles em alguma perseguição, Olho Vivo se volta para Faro Fino e diz: ligue a sirene. O Faro Fino coloca a cabeça para fora e começa a berrar. É a sirene do carro deles. Quem voltou para aborrecer? Aquele cobrador da companhia de finanças? Não, pior. Apenas o maior ladrão de lojas. Quentinho transformista. Ele foi visto nos arredores da loja Gringo. Para o detetive Olho Vivo, o maior em qualquer coisa. Com 45 episódios, Olho Vivo e Faro Fino saiu do ar em 20 de outubro de 1961, junto com o show do Pepe Legal. Dublado pelo estúdio AIC, Olho Vivo era dublado por Valdir Guedes e Faro Fino por Wilson Ribeiro. Voltaremos na próxima semana com a segunda parte dos desenhos e de uma pequena história do estúdio Hanna-Barbera. Tchau, abraço.